Este é um estudo do pastor Voddie Baucham. Ele fez um doutorado em Ministério para Jovens. Você já viu que os jovens estão aprendendo nas igrejas neopentecostais de hoje? Neopentecostais são essas igrejas com salas genéricas, luzes, som muito alto. Todo culto parece um show ou concerto, geralmente sempre muito focados na adoração. A verdade é que os jovens estão aí por a galera sempre muito empolgante, pela música, o entretenimento ou por alguma mocinha. Não há reverência nem santidade, tudo é sensações, hormonas disparadas. Tudo está feito para disparar suas emoções. O primeiro ponto que aborda o doutor Bodhi Baucham se chama Raising the Board. Significa nós não conseguimos imaginar um ministério de jovens que não seja separado do resto da igreja. Pensar que os jovens podem ficar junto com os adultos num culto é impossível. O ministério de jovens é a vaca sagrada de nossos tempos. O segundo ponto que ele aborda é que o movimento da escola dominical saiu de uma extensão de trabalho social para crianças sem pais na Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVIII, existiam crianças que trabalhavam em fábricas. A igreja, ao ver essa necessidade de alcançar essas crianças, criou numa sala eventos para pregar para essas crianças. A partir daí se criou essa ideia de escola dominical. Este modelo não se fez popular senão até mediados do século XIX nos Estados Unidos e a partir daí para toda a América. O ponto 3 que ele aborda é que duas coisas se viram no horizonte a partir desse modelo. A primeira é a extensão, que essa extensão viraria o braço direito da igreja. Total dependência desse tipo de educação cristã. E o segundo é que os pais entregariam sua responsabilidade de educar a seus filhos nas mãos da igreja. Este é um modelo novo e recente, embora o tratem como se fosse estabelecido pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. No ponto 4, ele diz que muitos perguntam o que fazer com os jovens sem pais cristãos. Esta é a primeira preocupação. Existem muitos jovens, filhos dos irmãos que congregam na igreja. Mas e o que fazer com os jovens que não têm pais cristãos? Que seus pais não assistem à igreja? O culto jovem é a solução. Mas Bodhi Bauman diz que isso não é certo. A verdade é que esses cultos são atingidos, geralmente, em grande parte, pelos filhos dos pais cristãos. A igreja força esses pais a mandarem seus filhos ao culto para jovem. Você já viu isso seguramente. Todo pastor força os pais a que seus filhos venham para esse culto. Então, a verdade é que 90% dos que assistem fielmente a esses cultos, estamos falando de fielmente a esses cultos, não os que visitam. Os que assistem fielmente são os filhos dos irmãos da igreja. E os que não têm pais cristãos, por mais que seja um porcentagem pequeno, o que acontece com eles? A melhor estratégia é trazer seus pais para a igreja e discipular seus pais. Se colocamos as forças nesse trabalho, então poderíamos ter certeza de que os jovens continuarão na igreja. O que Bodhi Bauman está querendo dizer é que a estratégia não é trazer os jovens, mas priorizar seus pais. Porque se nós conseguimos alcançar os pais desses jovens, então esses jovens terão uma maior probabilidade de poder ficar fielmente na igreja. A quinta pergunta que fizeram para ele é: o que fazer com o ministério jovem? Esse ministério não tem sustento bíblico, diz Bauman. Todas as objeções para favorecer o ministério jovem não têm sentido bíblico. A verdade, o único sentido que tem é prático, filosófico. Não precisamos reformá-lo. A verdade, o melhor que se pode fazer com isso é aboli-lo, eliminá-lo de nossa igreja. É inútil, é prejudicial. Está tirando a responsabilidade dos pais. É verdade, meu amigo, quando você analisa estas palavras,
é que o praticismo faz com que o ministério jovem cobre virtude, cobre sentido. Manter os jovens entretenidos em alguma coisa, que façam alguma coisa à noite do culto jovem. No ponto 6 perguntam para ele, e as pessoas que dizem, eu fui salvo no ministério jovem? Este é um ponto crítico na situação, porque é verdade, muitas pessoas se converteram quando algum amigo os convidou ao culto jovem. Mas olha só como aborda o tema Bauman. Ele diz que isso não é sustento para virá-lo normativo. A regra. Muitas pessoas são salvas na Cracolândia. Não devemos fechar Cracolândia por isso. Este é um ato da soberania de Deus para salvar pessoas em diferentes sistemas. A soberania é de Deus, não do sistema. Deus salva pessoas em todos os contextos, apesar do sistema. Esta é a realidade, meu amigo. Não só na igreja ou no culto jovem se salvam pessoas. Muitas pessoas, como disse Bauman, são salvas na Cracolândia, em outro tipo de sistema, em outro contexto. Porque pessoas são salvas em contextos tão ruins. Não porque o sistema é o melhor, mas pela soberania de Deus. Este é um ponto maravilhoso. No ponto 7, ele diz, não há integração, mas há isolamento. É uma realidade que jovens que assistem ao culto de jovens não assistem ao culto para adultos. Meu amigo, nada mais verdadeiro do que isso. Você muito bem sabe que os filhos dos pais cristãos estão acostumados ao culto jovem e não querem ir domingo de manhã ou de noite para o culto com os adultos. Por quê? Porque é entediado. Não se sentem à vontade. A verdade é uma igreja dentro de outra igreja. Não são todos um só corpo, mas dois corpos trabalhando na mesma sala em dias diferentes. Imagina se os filhos dos pais cristãos, dos membros da igreja, não se sentem à vontade no culto com os adultos. Você acha que os filhos de pais descrentes, os jovens que estão assistindo à igreja, que não têm um contexto cristão em casa, vocês acham que se vai sentir à vontade no culto para adultos? E esse é o ponto que Bauman aborda. O 8 diz, a resposta é o discipulado familiar. Meu amigo, esta é a chave. Olha só o que ele diz. Tanto para meus filhos jovens, como para seus amigos sem pais cristãos, se cada amigo dos filhos de pais cristãos estiver sendo discipulado por os pais cristãos de seus amigos, o ministério jovem não teria que arrumar mais dinheiro da igreja, que a verdade só utiliza para fracassar, não tem frutos. Esta é a solução, meu amigo. Eu acredito que isso é verdade. Se cada amigo de meu filho que é cristão, se cada um desses amigos fosse acolhido por uma família, então essa família poderia discipular a esse amigo de meu filho. E isso seria melhor para que esse jovem possa chegar aos pés do Senhor. Vai ter uma cobertura em sua vida. Não só os domingos, não só o culto jovem, mas ser discipulado realmente por mim ou por minha família. Se cada família fizesse isso, se cada família se comprometesse em poder discipular a um jovem, amigo de algum jovem cristão, esse diz que seria o segredo para mudar a realidade dentro das igrejas. Por que não envolver os pais no ministério de jovens? Aí ele lhe pergunta. Quando os pais não dizimam, não temos ministério. Quando não cuidam de suas esposas, não inventamos um ministério, diz ele, para suas esposas. Quando fazem algo errado, pregamos para que se arrependam. Quando se trata de cuidar a próxima geração, por que achamos que a igreja deveria se encarregar de isso? Essa também é uma realidade, meu amigo. Quando os pais fazem alguma coisa errada, a gente, os pastores, né, vai e prega com eles. Se eles não dizimam, a gente vai e lhes diz que tem que consertar essa área de sua vida. Se em casa algo está errado, então os pastores, os líderes vão e ajudam a consertar isso. Mas quando se trata de seus filhos, dizem não, não se preocupe, nós vamos nos encarregar de isso. O ponto 10 diz, crianças que foram para a igreja não voltam. Não se trata de estatística ou de qual método funciona melhor. Devemos confiar em fazer o que Deus diz. Ele se encarrega dos números.
Esta é outra grande verdade, meu amigo. Não se trata de eu vou pregar para as crianças e a Bíblia diz que a mensagem nunca volta vazia, então eu tenho que ter fé em que isso vai acontecer. Mas isso não compete a nós, disse Bauman. Nós devemos confiar em fazer o trabalho da melhor forma possível e deixar que os números pertençam a Deus. Nós devemos fazer nosso trabalho. Pergunta 11 dice, ¿cómo treinar crianças e jovens biblicamente? Tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vemos isso quando Moisés dirigia ao povo de Deus. Crianças e jovens estavam juntas, diz ele. Jamais viu a Jesus pregar só para adultos e mandando as crianças ao verso, ou mandar os jovens ao culto para jovens. Não. Ele diz que quando Jesus pregava, todos estavam ali, jovens, crianças, adultos, todos estavam ali. Essa é a melhor forma de pregar o evangelho. É essa a solução. Pergunta número 12, que fazem para Bauman. Pelo seu doutorado, estou aqui falando do doutorado que ele fez, sustentou. A 12ª pergunta é, Jesus não foi ao templo para aprender? Bauman responde, não, isso é uma mentira. Jesus nunca foi ao templo a aprender. Ele foi a fazer presente a sua autoridade, não a aprender. Eram os fariseus os que aprendiam dele. Até o reconhecem dentro da história. Como é que essa criança pode ter tanto entendimento? O que Deus nos deixou para ensinar às nossas crianças está em Efésios 6, não na história em que Jesus vai ao templo. O versículo 4 de Efésios 6 diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e amoestação do Senhor. Não diz entregá-los para a igreja. Quando eles já são adultos, o que nos deixou foi o discipulado pessoal e integral. Se meu filho não teve oportunidade ou alguma criança não teve essa oportunidade de crescer num lar cristão, quando ela for adulta, a responsabilidade é da igreja ou do cristão é o discipulado. Qual é a essência do problema? O ponto de partida errado é responder a Deus pelo homem, quando deveria ser fazer com os homens o que ele mandou fazer, pregar o evangelho. O problema vira grande bola de neve porque não acreditamos que o evangelho seja suficiente. Que maravilhosa resposta, meu amigo. Qual é a essência do problema, dizem do Ministério Jovem? Ele responde claramente que é o fato de os líderes, os pastores, nós mesmos muitas vezes, queremos responder a Deus pelos homens. Queremos fazer de tudo para que esses homens cheguem aos pés do Senhor. Mas é isso que nós fazemos quando achamos que o evangelho por si só é insuficiente. A pergunta número 14 diz, a igreja está proibida de inovar? Tudo depende do que você entende por inovar, diz Bauman. A verdade é uma ordem inovar. Cante a Deus um cântico novo, diz no Salmo 96:1. Mas existe muita coisa que não tem a ver com inovar, mas mudar a forma que Deus ordenou explicitamente como ser adorado. Lembram Usa, em 2 Samuel 6 e 7, querendo botar a mão na arca para que não caísse em terra quando os bois tropeçaram. Lembram essa história, meus amigos? Aqui Bauman está utilizando essa história dizendo que ele morreu. Ele conta e diz que ele morreu. Se vocês lembram, Usa morreu porque ele tentou botar a mão aí na arca para que ela não caísse no chão. E cita R.C. Sproul dizendo que Sproul aponta isso de uma forma bastante interessante. Sproul diz que de alguma forma Usa pensou que suas mãos eram mais puras que a terra. O que ele está querendo dizer, meu amigo, o que Bauman traz para a luz, é que muitas das coisas que nós fazemos para aparentemente inovar, a verdade não é inovar, é mudar. E estamos mudando as formas, o padrão que Deus nos deixou de como Ele quer ser adorado. Nem toda adoração, e isso temos que ter muito claro, nem toda adoração é uma adoração que Deus agrada. Ele citou aqui essa história que é forte. A última pergunta. Qual é a mensagem aos pais e aos pastores? E Bauman responde, aos pais que não desperdicem o dom que Deus lhes deu, que ensinem a seus filhos, que não deixem essa responsabilidade para a igreja,
aos pastores que confiem na palavra, a Bíblia e o Evangelho, que são suficientes. São tudo o que precisamos. Não adianta fazer coisas, criar eventos, entretenimento e trazer todo tipo de práticas do mundo para dentro da igreja para fazer aí um pouquinho mais relevante o Evangelho. Isso é uma heresia. Aqui termina, meus amigos, a entrevista que fizeram para Voddie Baucham, o falecido já pastor e doutor, grande teólogo. Eu acho que é um grande aporte para as igrejas destes tempos e, sobretudo, o ministério jovem, que, como mesmo Baucham diz, é totalmente inútil nesses tempos. Espero, em outra oportunidade, compartilhar um pouquinho mais deste tipo de temas. Até a próxima. Deus os abençoe.